Olá, futuros federais! Sejam bem-vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal focado em matemática e raciocínio lógico aqui no YouTube. Eu sou o professor Bob e estou com vocês aí, pessoal, para mais uma aula focada do Enem. Hoje a gente vai ver essa partezinha aí de função do primeiro grau e segundo grau. Lembrando que aqui no canal eu tenho aulas básicas, tá? De equação do primeiro grau, função do primeiro grau. Então, se você estiver interessado, dá uma olhadazinha aí nas aulas básicas de matemática, para que você possa pegar uma base ainda maior, tá bom? Galera, eu gostaria de agradecer a todo mundo que curte e compartilha o canal. Muito obrigado mesmo, tá? Se eu estou chegando a mais pessoas, é graças a você que compartilha, você que curte o nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, pessoal. Todos vocês que estão dando apoio aí ao Aprenda a Calcular, perfeito? Muito bem, pessoal. Então, bora lá começar nossa aula. Aí a gente tem o seguinte, olha só. No comércio, é comumente utilizado o salário mensal comissionado. Além de um valor fixo, o vendedor tem um incentivo, geralmente um percentual sobre as vendas. Considere o vendedor que tenha salário comissionado, sendo sua comissão dada pelo percentual total de vendas que realizar no período. O gráfico expressa o valor total do seu salário em reais, em função do total de vendas realizadas também em reais. Então tá aí o gráfico, tá? Que mostra o salário em função das vendas, tá certo? Qual o valor percentual da sua comissão. Então, ó, como que a gente vai fazer, pessoal, para estar achando o valor percentual da comissão desse funcionário, tá bom? Veja que o gráfico ele parte de R$800. Isso quer dizer, então, que, no mínimo, esse vendedor vai ganhar R$800, tá bom? E veja que ele cresce aí de forma linear, tá certo? Então, a gente está diante de uma função do primeiro grau, tá bom? Então, se a gente achar esse coeficiente angular, a gente consegue achar o percentual aí, pessoal, que o funcionário ganha em relação às vendas, tá certo? Como assim, professor? Bora lá. Primeiro vamos achar que função é essa, tá? A gente sabe a forma geral da função do primeiro grau, não é verdade? Ó, a forma geral da função do primeiro grau é essa aqui, ó. F de x é igual a ax mais b, ok? Perceba que b é 800. É o valor onde o gráfico intercepta o eixo y, tá bom? Gente, agora, quem vai ser o meu a? Esse a gente chama de coeficiente angular, tá bom? E o coeficiente angular, ó, ele é calculado dessa maneira. É dado pela variação do y sobre a variação do x, perfeito? Gente, você pega então dois pontos e faz aí a variação do y sobre a variação do x. Eu vou pegar esse ponto aqui e esse ponto, tá bom? Então, ó, quem vai ser o meu a? A vai ficar igual a... Perceba que o y para o primeiro ponto ali é 1.200, então vai ficar 1.200 menos o y para esse outro ponto aqui, ó, que é 800. Ok? E em relação ao x, pessoal, vou ter o seguinte, ó. Em relação ao x vai ficar variação do x que vai ser 20.000, então vai ficar 20.000, certo? Menos o x do segundo ponto que eu usei, que foi 0. Ok? Pessoal, fazendo o cálculo aqui, a gente vai encontrar 1.200 menos 800, que é igual a 400, ok? E aqui, ó, vai ficar 20.000 menos 0, que dá quanto? 20.000. Simplifica que simplifica, ó. Vai ficar 4 dividido por 200. Galera, se você dividir 4 por 200, você vai encontrar 0,02, ok? Então, esse vai ser o nosso coeficiente angular. Se eu fosse montar a função, ó, a função que descreve todos esses pontos aqui, seria essa aqui, ó. F de x é igual a 0,02x mais b, que é igual a 800, ok? Então, 800 é de onde parte. Isso aqui é o que faz variar a função. Então, a função está variando 0,02 para cada x, tá certo? Gente, 0,02 é a mesma coisa que 2 dividido por 100, tá? Se você dividir 2 por 100, dá 0,02. E 2 por 100 é a mesma coisa que 2%, perfeito? Então, resposta correta, letra A de amor, ok? Então, galera, todo mundo que vem compartilhando aí, curtindo Aprenda a Calcular, eu agradeço demais vocês. Vocês estão dando um apoio muito grande aqui, tá certo, ao nosso canal. E eu espero que vocês possam curtir e compartilhar o nosso canal para que a gente possa chegar a mais pessoas, tá certo? Porque dessa maneira, o nosso trabalho pode aí se irradiar por muitas pessoas, tá bom?
Então, muito obrigado mesmo, todo mundo que vem compartilhando e curtindo o canal, tá? Então, continue aqui no Aprenda a Calcular para a gente detonar geral na prova do Enem desse ano, ok? Um estudante está pesquisando o desenvolvimento de certo tipo de bactéria. Para essa pesquisa, ele utiliza uma estufa para armazenar as bactérias. A temperatura no interior dessa estufa, em graus Celsius, é dada pela expressão TH igual a menos H ao quadrado mais 22H menos 85, em que H representa as horas do dia. Sabe-se que o número de bactérias é o maior possível quando a estufa atinge sua temperatura máxima, e nesse momento ele deve retirá-las da estufa. A tabela associa intervalos de temperaturas em graus Celsius com as classificações muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Então tá aí a tabela, tá? Onde existe essa associação aí, ó, da classificação com a temperatura. Quando o estudante obtém o maior número possível de bactérias, a temperatura no interior da estufa está classificada como muito baixa, baixa, média, alta e muito alta. Pessoal, então, ó, essa questão é um pouquinho complicada. Eu vou ver se Bombinha ele pode ajudar a gente, tá? E aí, Bombinha, você pode dar uma força aqui para ver como que a gente pode resolver essa questão, porque realmente é uma questão difícil. E aí, galera, tudo bem? Fiquem ligados que quando aparecer a expressão maior possível, menor possível, mínimo ou máximo, a questão provavelmente ou vai ser MDC ou vai ser estudo do máximo da função ou mínimo da função, tá certo? Nesse caso, como está se falando em função, a gente fica então aí com o estudo do máximo ou mínimo da função. Então a gente deve calcular o ponto de máximo da função dada, tá? Nesse ponto vai ser o momento em que vai ter o maior número de bactérias, já que a questão diz que o maior número de bactérias é dado quando a temperatura é máxima, tá ok? Muito bem, Bombinha, eu sabia que você ia poder ajudar a gente. Olha só, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês esse gráfico, tá? Perceba aqui o seguinte, ó. A função que a gente está trabalhando, ela é uma função do segundo grau, tá certo? Então, como o Bombinha falou, a gente vai estudar aí, vai usar o máximo da função do segundo grau. E o gráfico da função do segundo grau, ó, é uma parábola, como a gente está vendo aqui, tá certo? Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente precisa achar, ó, esse ponto aqui, que é o ponto de máximo. Aqui é onde a temperatura vai ser máxima, ou seja, é nesse ponto que a gente vai ter mais bactérias, tá certo? Então, eu vou achar esse ponto aqui e ver que ponto é esse em relação ao eixo Y, tá certo? Que está relacionado aí à temperatura. Então, veja que é em relação ao Y. E esse ponto aqui a gente chama de vértice, tá certo? Então, isso aqui a gente vai chamar de Y do vértice. Como que a gente calcula o Y do vértice, pessoal? Olha só. O Y do vértice a gente calcula dessa maneira aqui, ó. É menos delta sobre 4A, perfeito? Então, essa é a maneira de calcular aí o Y do vértice, perfeito? Galera, então agora é só fazer a substituição aqui dos valores, ó. Y do vértice vai ser igual a menos o delta. E quem vai ser delta? Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC, ok? Isso tudo dividido por 4 vezes A, tá bom? Então, ó, vai ficar tudo aqui dividido por 4 vezes A. Substituindo os valores, a gente encontra o seguinte, ó. Y do vértice vai ser igual a menos B, e B da função é 22, né? Então vai ficar menos 22 ao quadrado, menos 4 vezes A, que no caso é menos 1, vezes C, que no caso é menos 85. Dividido por 4 vezes A, que é 4 vezes menos 1, que vai dar quanto? Menos 4, ok? Gente, agora, ó, resolvendo esses valores aqui dentro todo, a gente vai encontrar, isso aqui vai ficar igual a Y do vértice. Fazendo todos esses cálculos aqui em cima, a gente vai encontrar 44, ok? E, ó, sinal de menos fora, então vai ficar menos 44, dividido por menos 4 embaixo. Galera, o Y do vértice é igual a quanto? É igual a 11, ok? Então, perceba aí, ó, que a temperatura máxima aí para as bactérias vai ser de quanto? Vai ser de 11, tá certo? Então, ó, eu vou lá na minha classificação e vejo qual é a temperatura referente a 11 graus aí, tá? E eu estou vendo que essa temperatura ela é baixa, ó, porque de 0 a T e de T menor ou igual a 17, eu vou ter o quê? Temperatura baixa. Então, entre 0 e 17, a temperatura é baixa. E eu estou aí, ó, com a temperatura de 11 graus para ter um número máximo de bactérias, tá bom? Então, a resposta correta vai ser letra B, perfeito? Muito bem, galera. Bora lá para a nossa próxima questão.
Atualmente, existem diversas locadoras de veículos, permitindo uma concorrência saudável para o mercado, fazendo com que os preços se tornem acessíveis. Nas locadoras P&Q, o valor da diária de seus carros depende da distância percorrida conforme o gráfico. Então, a gente tem um gráfico aí que mostra quanto é cobrado aí, tá, por locadora em função da distância que cada veículo percorre, tá ok? O valor pago na locadora Q é menor ou igual àquele pago na locadora P para distâncias em quilômetros presentes em qual ou quais dos intervalos. Gente, olha só, vamos aqui analisar os gráficos. A linha P aqui, a reta P, tá certo? É uma função do primeiro grau. E aqui eu tenho uma linha curva, que representa o gasto, tá certo? De quê? Ok? Perceba que só nesse intervalo aqui, quando a distância está entre 20 km e 100 km, que Q vai ser maior, tá certo? Mas nota que ele quer saber para qual intervalo Q é menor, ok? Então, qual intervalo que Q vai ser menor? Ora, vai ser antes ou igual a 20, porque pode ser menor ou igual, né? Então, pode ser de 20 para antes, ou então de 100 para depois, tá? Então, o intervalo vai ser aí todos os valores iguais ou menores que 20, ou então iguais ou maiores que 100. Essa resposta você vai encontrar aqui, na letra D, tá certo? Então, essa aí vai ser a nossa resposta, tá bom? Muito bem, galera. Bora lá para a nossa última questão de hoje. Uma padaria vende em média 100 pães especiais por dia e arrecada com essas vendas, em média, R$ 300. Constatou-se que a quantidade de pães especiais vendidos diariamente aumenta, caso o preço seja reduzido, de acordo com a equação. Então, ele dá a equação aí, que mostra a quantidade de pães vendidos em função do preço, tá certo? Vou botar essa equação aqui, que vai ser igual a 400 menos 100p, perfeito? Muito bem, aí na qual Q representa a quantidade de pães especiais vendidos diariamente e P o seu preço em reais. A fim de aumentar o fluxo de clientes, o gerente da padaria decidiu fazer uma promoção. Para tanto, modificará o preço do pão especial de modo que a quantidade a ser vendida diariamente seja a maior possível, sem diminuir a média de arrecadação diária na venda desse produto. O preço P em reais do pão especial nessa promoção deverá estar no intervalo. Muito bem, pessoal, olha só. A gente percebe aí, como o Bombinha falou, sempre que é maior possível, você tem que pensar em MDC ou função. Mas nesse caso é um pouquinho diferente, tá certo? Então a gente tem que ficar atento aí ao que o enunciado diz, tá certo? Ele quer saber aí, então, o preço para vender a maior quantidade de pão possível, tá? A gente tem que a arrecadação, ela é dada pelo quê, pessoal? A arrecadação vai ser dada pelo preço vezes a quantidade de pães vendidos. E o enunciado diz que não quer mudar a arrecadação vai continuar sendo a mesma. E a arrecadação é R$ 300. Então, no lugar da arrecadação, você bota R$ 300. O preço, pessoal, o preço é o que eu quero saber. E a quantidade, eu não sei, tá certo? Mas ele deu aqui uma relação, que a quantidade vai ser igual a quem? 400 menos 100p. Então, no lugar desse Q, eu vou botar esse 400 menos 100p, porque aí eu fico com uma equação com uma única variável. E dessa maneira eu consigo achar o valor do preço, tá certo? Então, no lugar do Q, eu vou colocar aí, 400 menos 100p, ok? E dessa maneira eu tenho uma equação agora, tá? Que vai se transformar numa equação de segundo grau. Então, a gente vai conseguir achar aí o valor do preço, perfeito? Galera, fazendo aqui a multiplicação, tá? Fazendo aqui a propriedade distributiva, eu vou ficar com quanto aqui? Isso aqui vai ficar igual a 300, 400 vezes P dá 400P, e menos 100P vezes P dá menos 100P ao quadrado, perfeito? Simplifica que simplifica, você pode cancelar todos esses zeros, a sua equação vai ficar o seguinte, vai ficar aqui P ao quadrado, aqui eu vou ter menos 4P, e vai ficar menos, no caso aqui vai ficar mais 3 igual a zero. Nota que eu troquei o sinal aqui de todo mundo, tá certo? É como se eu tivesse passado o P para o outro lado. Então ficou menos P ao quadrado, foi mais P, o 4 foi menos 4, e o 3 ficou do lado dele, então ele ficou positivo, tá bom? Agora, gente, é só achar o valor dessa equação de segundo grau. Eu vou fazer aqui, tá certo? Porque pode ser que você não lembre, Primeiro a gente acha o delta, né? E o delta vai ser B ao quadrado, no caso vai ficar 16. Menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes 3 dá menos 12. A gente acha que o delta vai ser igual a 4, perfeito? E aqui, galera, eu vou ter agora que
o nosso preço vai ser igual a menos b, que no caso vai dar 4, porque menos com menos dá mais ou menos a raiz do delta, que é 4, dividido por 2 vezes a, que é 1, ok? Galera, tirando da raiz, a gente fica que o preço vai ser igual a 4, mais ou menos a raiz de 4, que é 2, dividido aí por quanto? Dividido por 2, ok? Eu vou ter dois preços, um para o positivo e o outro para o negativo. Então, ó, para o preço 1, vai ser 4 mais 2, que dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. E para o preço 2, eu vou ter aí, ó, 4 menos 2, que dá 2, dividido por 2, que dá 1. Então, o preço pode ser R$3 ou R$1. Se ele usar R$3, ele vende menos pães. Se ele usar R$1, ele vende mais pães. E o objetivo é justamente esse, vender bastante pão, tá certo? Então, a resposta correta aí, ó, vai ser R$1. Então, vai estar em qual intervalo? Vai estar aí na letra A. Ó. O preço tem que ficar entre 50 centavos e R$1,50, ok? Então, galera, espero que todos vocês aí tenham entendido bem a nossa aula de hoje, que vocês possam aí ter tirado proveito, tá certo? Eu vou colocar também a aula aí de função logarítmica e trigonométrica para dar uma força aí para vocês, tá certo? E agradeço demais a todos vocês que curtem e compartilham o nosso canal, tá? Eu sempre digo isso, pessoal, quando a gente começou aqui o canal, nunca que a gente imaginou que ia chegar tantas pessoas assim, tá certo? E graças a você que está compartilhando, tá dando aquele apoio pra gente, um apoio muito legal mesmo, a gente tá podendo chegar a mais pessoas, tá? Então, muito obrigado mesmo, todo mundo que curte e compartilha o nosso canal, ok? Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, galera! I need to go inside. I don't know why there's a problem.